hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo sobre bênção, estou chamando de bênção hereditária. Eu peguei aquele finalzinho, né, onde nós paramos, e aí fiz, então isso que os irmãos receberam aí, tem o final da aula passada, da quarta-feira passada, e a continuação, tá bom? Então, para a gente não confundir o material, fica só com o material de hoje, que é uma parte do material da aula passada e a aula de hoje, tá bom? Nós vamos começar com Gênesis 25, 11. Então, vocês já têm aí em mãos, qualquer um pode ler para nós. Já está aí os textos já estão aí. Gênesis 25, 11, para você do Solos Ágape, muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Então, a gente está dando continuidade. E nós decidimos observar todos os textos da Bíblia onde o verbo abençoar aparece e também a palavra bênção. O verbo abençoar, ele é também um verbo ajoelhar, salvar, ajoelhar. Ele tem alguns sentidos. E no sentido, quando for ajoelhar, no sentido de ajoelhar, nós não vamos trabalhar. Vamos trabalhá-lo sempre no sentido de abençoar. Porque, na verdade, quando a pessoa recebia uma bênção, geralmente ela se inclinava, né? Então, o ato ajoelhar e abençoar está muito interligado. A ideia de dependência, de receber a bênção de Deus. Então, o que diz aí Gênesis 25, 11? Muito bem. Os irmãos perceberam que Deus abençoa. Os textos já estão aí nas folhas, tá? Já estão aí. Eu já coloquei os textos aí para vocês, que a gente adianta o processo aqui. Vocês perceberam que Deus está abençoando Isaac? Quando que Deus está abençoando Isaac? Depois da morte do papai dele. Né? Depois da morte do pai. Bênção é sempre bem-vinda, em qualquer ocasião, mas na ocasião de luto, ela é muito especial. Às vezes a gente lê e passa por cima, né? Que a bênção que Isaac está recebendo aí foi logo depois da morte do pai. Quer dizer, ele estava precisando de uma palavra, estava precisando de um consolo, né, de uma direção de Deus para a vida dele. Vocês perceberam onde que o Isaac está morando? Vocês viram aí? 25, 11? Né, está morando próximo de onde? Beer significa poço, poço. E Lahai, Roi. Esse poço, ele tem esse nome, vocês lembram por quê? Esse poço é exatamente onde Deus recebeu o primeiro nome de um ser humano registrado na Bíblia. É o primeiro registro que a Bíblia faz de alguém dando nome a Deus. E quem que deu o nome a Deus pela primeira vez na história bíblica, do jeito que a Bíblia está escrita, né? Na forma cronológica, o texto cronológico, né? O texto que nós temos. Foi exatamente a mãe, a mãe do Ismael. E o Isaac está morando próximo desse local, que é o Deus que me vê. Né? O Deus que me vê. E agora, Isaac também é abençoado, e a gente poderia dizer que é o Deus que me abençoa. Né? O Deus que abençoa. O Deus que vê é também o Deus que abençoa, porque a ideia que Deus está vendo é que Deus está cuidando. Não deixou que a Agar, né, e o Ismael, que é irmão do Isaac, irmão por parte de pai, morresse, e é irmão também, porque a Sara, na verdade, ele seria filho da Sara, né, filho adotivo da Sara, então é também um Deus que abençoa. O outro texto, o outro irmão pode ler, por favor, você que está em casa pode acompanhar, é Gênesis 26, verso 3, 4, 12, 24 e 29, onde a palavra abençoar, o verbo abençoar aparece explicitamente. Se você que vai ler, eu vou falando os versos que isso ajuda o pessoal de casa também. Então, verso 3. Permaneça nessa terra, será dos filisteus, mais um pouco, e eu estarei com você. E o abençoarei, porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E verso 4, Gênesis 26. Verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão.
Não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os teus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Verso 29. Não nos fará mal no fariseu, assim como nós te fizemos, mas sempre te traremos bem até esse regime e para agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Nós temos aqui, nesses versos 3, 4, 12, 24, 29 do capítulo 26 de Gênesis, onde aparece explicitamente o verbo abençoar, a bênção da posteridade, que abençoaria todos os povos do mundo, e a bênção da possessão da terra prometida. Bênção dada a Abraão e a seus descendentes. Há também no verso 5, a vinculação da bênção à obediência aos mandamentos e leis divinas. Não em relação à bênção hereditária, universal, mas indiretamente com relação à bênção de permanência na terra da promessa. Assim lemos no verso 5 do capítulo 26. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Acrescente-se que no verso 12, que já foi lido, temos a bênção da frutificação do solo. Vemos também que Abraão, mesmo depois de morto, é referência de bênção para o filho Isaque. Por fim, o rei filisteu Abimeleque reconhece em Isaque a bênção do Senhor. Deus promete continuar abençoando Isaque com a bênção de Abraão. E qual que é a bênção de Abraão? Terra e posteridade. Mas o orienta, qual que é a orientação de Deus a Isaque? Não desça ao Egito. Não vá para o Egito. Abraão já tinha feito isso, né? Desceu ao Egito por causa de fome. É um momento de fome também na terra. E Deus orienta Isaque, não desça ao Egito. Peregrina em Gerar dos filisteus. E o que é que Deus fala? Peregrina aí, porque essas terras onde você está peregrinando, elas serão suas e serão dos seus descendentes. A ideia é, onde você peregrinar, eu darei essa terra para vocês. Então, se ele fica quieto, ele só vai até aquela porta, a terra que ele adquirir até aquela porta. Mas se ele anda mais, então ele tem mais extensão, é uma espécie de fé, né, de confiança, que por onde ele andasse, ele receberia de Deus no futuro aquelas terras. Ele deve permanecer nas terras de Gerar dos filisteus, terras essas que seriam dadas a ele e aos seus descendentes. Por meio de seus descendentes, a bênção alcançaria todos os povos da terra. Ou, no caso que usou a palavra goim, né, todos os povos da terra. Isaque possui parte daquela terra em vida. Plantou uma lavoura e ele foi abençoado. Como que ele foi abençoado? Ele plantou uma medida e colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado. 100 por 1. No contexto da colheita, o eterno Senhor Deus, o que diz aí que Deus fez o que com ele? Apareceu a ele. Apareceu a Isaque. E prometeu a continuidade da bênção. Ou seja, o Todo-Poderoso se deixou ver. O Todo-Poderoso se deixou ver. Já acabou? As folhas acabaram? Já. Tem mais 2 pessoas. Então, Deus se deixou ver. Como que Deus se deixa ver? Certamente ele tomou uma forma adequada para que Isaque conseguisse enxergá-lo. No futuro, ele se permitiria ser visto no mundo de algumas maneiras, e em sua revelação máxima, seria visto na pessoa do Filho, através de quem abençoaria todos os povos, todas as famílias da terra. Abraão, pai de Isaque, já tinha visto Deus, não é verdade? Na figura de um anjo. Os filisteus reconhecem a bênção do Senhor sobre Isaque e fazem uma aliança de paz com ele. Vocês perceberam? Começava ali, em pequena escala, a bênção sobre todos os povos da terra. Veja que os próprios filisteus receberam a bênção de Isaque, indiretamente, quando procuraram Isaque para fazer um acordo de paz, que o Isaque não os trataria mal. Então já é a bênção já alcançando pessoas fora do circuito dos abençoados. Os abençoados abençoam. Não dá para ser abençoado sem abençoar. Agora é um texto mais longo, Gênesis 27, aí eu vou falando os versos porque facilita também para quem está em casa. Verso 4, 7, 10, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 41. Às vezes, em nenhum verso aparece a palavra 2, 3 vezes.
Então, quando a gente terminar Gênesis, nós já teremos visto quase 1/3 de onde aparece o verbo abençoar, esse verbo barar, ou berer, né, o verbo que é também ajoelhar. Tá bom? Já teremos visto aí esse verso cerca de 80 vezes. Vamos lá então, Gênesis 27, verso 4. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de comer. Verso 7. Verso 10. Leve então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. 19. Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assenta-te e coma, porque cacei para que me abençoe. 23. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Saul, seu irmão, e o abençoou. 25. Verso 27. Ele se aproximou e beijou-o. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, o rato o abençoou e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Verso 29. Que as nações o sigam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Verso 30. (31) Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. 33. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Pode continuar. Acabei. Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. 34. (38) Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai são próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú guardou rancor por causa da bênção. Então a bênção de um pode ser o rancor de outro, né? Então a pessoa se sente traída, e realmente o Jacó roubou a bênção do irmão. E isso com a ajuda da mãe. O Jacó nem queria. O Jacó estava um pouco medroso. Ele tinha medo de que, na verdade, ele fosse amaldiçoado pelo pai, que o pai iria reconhecê-lo, e ao invés de bênção, ele traria maldição. Mas a mãe disse que a maldição recaia sobre mim, meu filho. E realmente, a gente pode dizer que indiretamente, a Rivka, a Rebeca, ela foi, de certa forma, amaldiçoada, porque ela foi privada do filho por mais de 20 anos. Quer dizer, tanto o Isaac, né, o Yitzhak, e a mamãe, né, a Rivka, a Rebeca, ficaram sem o Jacó. O Jacó nem participou do enterro da mãe. Isso é muito triste. Então, de certa forma, foi a maldição em hebraico significa restrição. É um dos significados da palavra amaldiçoar, é restringir. Quer dizer, a mãe ficou restrita, né, do filho, sem o filho por mais de 20 anos. Então isso já foi algo terrível. Estamos diante da bênção roubada. Tá bom? Estamos diante da bênção roubada. Jacó, orientado e auxiliado por sua mãe Rebeca, rouba a bênção de Esaú. A bênção de Esaú é a seguinte, conforme o verso 29 foi lido. As nações serviriam e se curvariam a Jacó, não é isso? Assim como os irmãos dele, quer dizer, sobrinhos, né? Todos são chamados de irmãos nesse caso. Tanto os irmãos de sangue, quanto os parentes, de modo geral, são chamados de irmãos. Então, seus irmãos, ou seja, os descendentes de Esaú, se curvariam a Jacó.
Malditos seriam os que o amaldiçoassem, e benditos seriam os que o abençoassem. Precisamos incluir o verso 28 de Gênesis 27, onde Isaac não usa a palavra bênção, mas começa a abençoar Jacó da seguinte forma, achando que estava abençoando Esaú. Assim disse Isaac, assim pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto. Esse é o verso 28. Orvalho dos céus fala de trabalho leve. Pensa o orvalho do céu, trabalho leve. Bem-vindo, Tiago. Bom ver você aqui com a gente. Gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto, falam de retorno próspero dos frutos de suas mãos, não é verdade? Muito bem, mais adiante comentarei sobre isso, que é a bênção que o Jacó está recebendo do pai. Uma bênção roubada. Bênção roubada. Próximo texto, Gênesis 28, verso 1, 3, 6 e 14. Gênesis 28, quem não tem o estudo em mãos, pode abrir a Bíblia, né? Gênesis 28, verso 1. Qualquer um pode ler, por favor. Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que esteja numa multidão de povos. 6. Verso 14. Vocês perceberam no texto que o Esaú sabe para onde o Jacó está indo? Que o Esaú, se ele fosse uma pessoa má, e realmente o que ele falou, e a gente percebe que ele falou isso da boca para fora, numa hora de ódio, né, do irmão, ele não teria ido atrás do irmão e não teria matado o irmão. O Esaú sabe para onde o irmão está indo e sabe parte do motivo. Parte do motivo é para que ele encontre uma esposa dentre os parentes. Aí o que ele percebeu? Eu me casei com pessoas aqui de Canaã. Eu estou desagradando meu pai e minha mãe. Eu vou então me casar com uma parente. Isso vai agradá-los. Ele tinha intenção de agradar o pai. Esaú era um bom filho. Especialmente para o pai, né, que o amava muito. Ele é um filho que quer agradar. Ele erra, tem os seus defeitos, mas ele tem um coração. A gente vai ver lá na frente, quando os dois se encontram, o Esaú é que sai correndo e abraça o Jacó, e beija o Jacó. Já havia perdoado o Jacó há muito tempo. O Jacó pensava que não. E Jacó sofreu muitos anos com a falta de perdão que já tinha acontecido. Mas ele não sabia, né, disso. Temos aqui a verdadeira bênção para Jacó. Vocês perceberam? Que o Jacó agora recebe a bênção que era a bênção que Deus tinha para ele. Uma bênção não roubada. Uma bênção prometida a Abraão e a seus representantes. É dessa bênção que Jacó precisava. E não da bênção de Esaú. Tanto ele quanto sua mãe erraram em roubar uma bênção que nada tinha a ver com Jacó e seus descendentes. Mesmo que tivesse, não deveria ter roubado. Mas roubou algo que inútil, que não ia acrescentar absolutamente nada na vida do Jacó, porque a bênção não era dele. Por que Rebeca fez isso? Perguntando, ela teria gostado tanto mais de Jacó do que Esaú? A Rebeca, o texto diz que ela amava mais o Jacó do que o Esaú, e que o Isaac, né, o Isaac amava mais o Esaú do que o Jacó. Isso fica bem claro, que o Isaac estava o tempo todo ali, né, junto da Rebeca, e o Esaú junto do pai, e agradando o pai com as caças e tal. Mas a Rebeca, ela já tinha um conhecimento que dizia que o maior serviria ao menor. Mas o texto hebraico não é bem assim, maior e menor. Então depois a gente pode trabalhar isso aqui com os irmãos. Foi uma interpretação que ela fez e quis ajudar Deus. É aquele negócio de querer ajudar a Deus como se Deus precisasse de ajuda. Né? A Sara,
ela também fez isso em relação a Agar, de dar aquela ajuda para Deus, né? É como se Deus não pudesse resolver as coisas por si mesmo. É aquela coisa de a gente querer ajudar Deus, né? Então, eu creio que foi muito nessa linha, de querer que se cumprisse uma profecia que, na verdade, não era tão clara assim quem serviria quem. Mas na interpretação, o Esaú serviria ao Jacó. E ela, então, já que é assim, não vai ser bem um roubo, né? Então, vamos antecipar para que você seja o abençoado. Era só esperar pela bênção certa no momento certo. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Todos os hebreus que continuassem representando Abraão no mundo receberiam graciosamente a bênção de Deus dada a Abraão. Pois não, Tiago? O salmista vai meio que reclamar com Deus que um outro povo tinha a cultura da terra e não eles. Você acha que tem ligação com essa bênção aí? De um ter a cultura da terra e o outro não? Pode ter, em certa medida, sim. Nós vamos ver mais adiante que quem vai por essa linha, que vai ter essa bênção, vai ser o Judá. Então o Judá, depois, mas que é o filho, né, do Jacó, ele vai ser meio que abençoado nesse sentido, né, de ter reis, de que o Messias vem através dele. Então ele tem uma bênção mais ampliada, o Judá, mas o Jacó não. Talvez sim, em certa medida. Isaac sabia disso e abençoou seu filho Jacó com a bênção de Abraão. Vocês perceberam que ele abençoou Jacó exatamente com a bênção de Abraão? Agora, sabendo de verdade que estava diante de Jacó e não abençoando um impostor, o Jacó disfarçado de Esaú. O Isaac agora sabe que está abençoando o Jacó. E a bênção que ele dá para o Jacó é a bênção de Abraão. Isaac havia se deixado trair pelos sentidos, mais precisamente pela audição. Desde o início, ele soube que aquela voz não era a voz de Esaú, que aquela voz era do Jacó, mas ele não confiou na audição. Não confiou. Contudo, ele confiou no tato, lembra? E no olfato. Quando ele abraça, sente o cheiro, ele diz, olha, a voz não é do Esaú, mas o cheiro ele é peludo, é o Esaú com a voz do outro. Quer dizer, ele meio que se deixou trair. A visão ele havia perdido, dos sentidos. Ele tinha também, ele também o paladar. Ele se trai também pelo paladar. Em hebraico, a expressão que o Isaac gostava da comida do Esaú é assim, ele tinha a caça na boca. É como se ele carregasse a caça na boca. É como se o Isaac salivasse só em pensar na comida que o Esaú preparava. Então ele se deixou trair pelo paladar, porque ele comeu comida, essa comida é do Esaú. Ele se deixou trair pelo tato, que ele pegou, é o Esaú. Se deixou trair pelo olfato, o cheiro do meu filho, é o cheiro da terra, é o cheiro da caça. A visão ele havia perdido. Tanto a física quanto a do discernimento. Ele perdeu. A que estava funcionando bem, que era a audição, ele não acreditou. Não acreditou. Pastor, Pois não. alguns dizem que essa situação que aconteceu com Isaac seria o futuro mundial. Não sei se você já ouviu sobre isso. Ou seja, o mundo perderia a visão do cordeiro. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre essa ênfase. Essa aplicação, Mas né? se enganar por outras situações que o inimigo apresentaria. E hoje nós entramos nessa. Não sei se o senhor... Sim, não, mas é uma forma alegórica, de interpretar o texto, e é uma forma interessante que dá para se aplicar. Não quer dizer que o texto está falando isso, mas que você pode tirar lições do texto, assim como Isaac se deixa enganar, porque se eu estou ouvindo a voz do Jacó, é o Jacó. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, Exato, se a voz de Deus é Deus. o que nos engana? Isso. O que não aceitamos? Exato, nós nos deixamos trair. Quando eu falo nós, a humanidade, é uma boa aplicação. É só a gente não dizer o que a Bíblia não está dizendo diretamente, Como, por exemplo, um bom exemplo é o Jonas. Jonas desceu para Jope.
Jonas desceu para o navio. Jonas desceu para o porão do navio. Jonas desceu para o fundo do mar, para as entranhas de um grande peixe. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia está dizendo que Jonas desceu espiritualmente. Nem em nenhum momento. A Bíblia está dizendo que Jonas está descendo geograficamente. Vem do norte para o sul, Jope é no sul, ele é do norte, vem para o sul. O navio fica o mar fica numa parte mais baixa, então está descendo geograficamente. Eu não posso dizer que o Jonas está descendo espiritualmente, a Bíblia não está dizendo isso. O que eu posso dizer é, assim como Jonas desceu geograficamente, pelo que está acontecendo com ele, de querer fugir da presença de Deus, então eu poderia afirmar que Jonas também está descendo espiritualmente. Mas sendo honesto ao texto, e não dizer que o texto está dizendo isso, né? Então, a gente precisa ter essa honestidade com o texto, né? Ser honesto. E quando eu falo honesto com o texto, tem a ver também a minha leitura do texto, a minha interpretação do texto, né? Então, pelo menos ser honesto com a interpretação que eu estou fazendo. Vamos lá, prosseguindo. Isaac sabia disso e abençoou seu filho Jacó com a bênção de Abraão, né? Eu falei sobre isso. A bênção de Abraão prevê duas coisas básicas que a gente falou no encontro passado. Quais são as duas coisas? Frutificação e posse da terra. Que é a frutificação e multiplicação, né, que é basicamente a gente considerou como uma coisa só, e a posse da terra, com direito a abençoar todas as famílias da terra. Interessante que Esaú reproduz a fala de seu pai Isaac com a mesma expressão hebraica usada lá por Abraão. Qual foi a expressão? Kol mishperot ha'adamah, ou seja, todas as famílias do solo, da terra, o solo. Esta é uma bênção para os humanos e para a criação em geral. Quer dizer, Deus abençoa não é só o ser humano. Tanto é que a gente viu na aula passada que os primeiros a serem abençoados na Bíblia são os animais. Em segundo lugar, a raça humana. Em terceiro lugar, o Shabat. Então, nessa ordem que está a Bíblia, como ela está escrita, como chegou para nós. Né? Primeiro, Deus abençoa os animais com a bênção da frutificação, da multiplicação. Abençoa a raça humana com a mesma bênção e abençoa o Shabat e o santifica e o separa. E a gente até falou, ele abençoa aquele que o abençoara, né? O Shabat, ou o sábado, o sétimo dia depois do 6 da criação, significa descanso. Então, Deus o abençoou, o texto diz, porque nele descansou da sua obra. Gênesis 30, 27 e 30. 27. Gênesis 30, 27. Então lhe disse Labão: se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenha experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. 30. Isso. Quando que eu vou trabalhar pela minha casa, pela minha família? Eu já estou com o Senhor já há 14 anos, trabalhando feito um escravo. E eu não tenho nada. Inclusive eu casei com uma filha do Senhor e recebi a outra. Então, olha a minha situação. Labão, o tio materno e sogro de Jacó, reconhece que Deus o abençoara por amor a Jacó, por causa de Jacó. Ou seja, Labão reconhece que Jacó é abençoado de Deus. Abençoado de Deus. Jacó aceita a fala de Labão. Diz, sou mesmo. Ele aceita. Por minha causa, Deus tem te abençoado. Você falou certo, meu sogro. Não, mas ele não, olha só, ele aceita a fala de Labão e afirma que depois de 14 anos de trabalho, não adquiriu nada para a sua própria casa, para a sua família. Aqui vemos que a bênção roubada de Esaú, lembra qual que é a bênção lá dada a Esaú, né? A bênção lá de Esaú, a gente está vendo aqui que não surtiu nenhum efeito na vida de Jacó. Ao invés do orvalho dos céus em seu favor, foram orvalhos do céu em favor de Labão. Ao invés de gorduras da terra, abundância de trigo, de mosto, para si e para a sua família, tudo foi revertido em favor de Labão, de Lavão. A outra parte da bênção, Gênesis 27 e 29, também não acontece na vida de Jacó. Não é Labão que se curva a Jacó. É Jacó que se curva a Labão.
Labão não se torna maldito por amaldiçoar Jacó, enganando em relação às filhas Raquel e Lia, ou Rachel e Leá, e em não lhe dando retorno financeiro de seu árduo trabalho já por 14 anos. A bênção roubada roubou de Jacó pelo menos 14 anos de sua vida, sem falar nos outros 6 anos que ele trabalhou feito escravo para o seu tio e sogro. Sim, irmã Marilene? Então, a irmã Jacó fala, não sei o que significa não sei se realmente é isso. Jacó literalmente significa, a palavra Jacó é praticamente a palavra calcanhar. Yaakov e Akev. Akev é calcanhar, é a mesma raiz em hebraico, é um jogo de palavras. Aquele que vem agarrado ao calcanhar. Só que essa palavra também, o que é aquele que vem agarrado ao calcanhar? É aquele que quer suplantar, ele quer estar no lugar do outro, ele queria nascer primeiro, vamos dizer assim, ele quer estar à frente. Então, nesse sentido, também se aplica a Jacó a ideia de suplantador, quer dizer, aquele que quer, e além disso, ele rouba a bênção do irmão, então aí ele fica com essa dupla fama, agarrado ao calcanhar, mas as suas ações fazem com que entendamos que ele também é uma espécie de suplantador, e ele fez isso roubando a bênção do irmão. Então é por isso que aconteceu esse posicionamento dele, desfavorável a ele, devido ao que ele fez com o irmão dele. O que ele fez, o que a gente esperaria é que tudo desse certo para ele, porque era uma bênção. O que a gente está dizendo, e eu estou fazendo isso, estou usando aqui, eu ia dizer mais adiante, mas já posso acrescentar, também conhecimentos, né, do professor Eliyahu Lizorkin, né, lá da escola de Israel, né, que eu dou aula lá já por em torno de 10 anos que eu dou aula nessa escola lá de Israel. Então o professor, conhecido como Eli, né, o professor Eli trabalhou isso, né, escreveu um texto em cima disso. Então isso que eu estou dizendo para os irmãos da bênção roubada, eu devo bastante ao professor Eli Lizorkin, né, que é meu colega de trabalho e é também um dos meus chefes lá dessa escola lá de Israel, que eu dou algumas aulas, né, durante a semana lá para essa escola, aulas de hebraico, e também de Bíblia hebraica, de uma matéria chamada, a matéria está em inglês, o nome, mas é dado em português, eu dou aula em português, hebraico em português, né, chamada Discovering the Hebrew Bible, ou seja, descobrindo a Bíblia hebraica, Torá. Torá é o Pentateuco, né, e lá a gente trabalha bastante o livro do Gênesis. Então, já tem 10 anos, né, que eu trabalho com essa matéria, além de trabalhar também com a língua hebraica. Então, devo bastante ao professor Eli. A gente esperaria que essa bênção surtisse efeito, mas não surtiu. Gênesis 31, 55. Levantou-se Labão pela manhã, veio ligada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Os irmãos se lembram, né, que o Jacó saiu fugido, ele saiu, já tinha 3 dias à frente, o Labão estava uns 3 dias de distância, então foram vários dias de distância, só que o Labão correu até alcançar o Jacó e a família. Agora estamos diante de uma bênção forçada. Labão só abençoou seus filhos e netos, suas filhas e netos, porque Deus o obrigou a isso. Os irmãos se lembram da história. Na verdade, ele saiu atrás de Jacó para matá-lo, mas Deus proibiu Labão de tocar em Jacó. Por isso eu estou chamando aqui uma bênção forçada. O Labão foi forçado a abençoar o Jacó, senão ele teria matado o Jacó. Gênesis 32, 26 e 29. 26. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. 29. Jacó aprendeu a ser abençoado. Ele aprendeu. Apesar de ter roubado a bênção de Esaú, ele recebeu a bênção de Abraão pela boca, pelas mãos de Isaac, seu pai, antes de partir para Padã Aram. Agora Jacó segura o homem, /anjo, né? A gente sabe, lendo a história, que não é um homem simplesmente, é um anjo, até que ele o abençoou. Jacó recebe a bênção da mudança de sua fama, da mudança de sua reputação. Falei no encontro passado, né, que a palavra nome em hebraico significa fama, reputação. Carregar um nome era carregar uma fama. E agora, esse anjo, representante de Deus, está mudando a fama, a má fama do Jacó.
a reputação de aquele que vem agarrado ao calcanhar, ou suplantador, mudada para Israel, príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e continua vivo. Claro que Deus permitiu, senão ele estaria morto, né? E continua vivo. Pois não, irmã Marilene. Nessa dicotomia, a produção está diferente. Eu tenho que lembrar que aí a produção é a seguinte: quando ele pergunta o nome, aí eu vou achar tudo ele pergunta o nome e é maravilhoso. Então, assim, a pretensão. O anjo, eu vou falar sobre isso mais adiante, sobre o Metatron e sobre o Cristo encarnado. Daqui a pouquinho, é bem agora mesmo, eu vou responder a irmã daqui a pouquinho. Representante de Abraão, o Jacó, representante de Abraão, que era formador do povo de Deus, de onde viria o Messias, que é a bênção prometida para todas as famílias da terra. A reputação embutida no nome Jacó precisava ser deletada. Depois de 20 anos de luta, ele agora seria uma nova pessoa. Há muitas riquezas de detalhes nesse relato da luta de Jacó com o representante de Deus, no Val de Jaboque, mas eu gostaria de destacar duas delas. Primeira, a mudança de seu nome para Israel. E segunda, no verso 31, não está no que a gente leu, o verso 31, quando somos informados de que saiu-lhe o sol. Saiu-lhe o sol. O sol nasceu. O sol nasceu. Muito interessante isso. Esse nome Israel, até aqui, é um nome inédito. A gente não vê esse nome antes em nenhum relato da Bíblia. É a primeira vez que esse nome vai aparecer na história. Israel. Israel, pode ser lido como um acrônimo. O que é um acrônimo? Os irmãos conhecem acróstico, né? Em que usa as letras do alfabeto para escrever alguma coisa. Você começa escrevendo com a letra A, depois com a letra B, um poema, né? Letra C, vai formando o alfabeto, ok? Por exemplo, Salmo 119 é um acróstico, né? O livro de Lamentações, os 4 primeiros capítulos são acrósticos e assim por diante. Tem outros salmos e tal. O nome Israel funciona como um acrônimo. Eu vou explicar. Com as iniciais do nome Israel, iniciamos os nomes dos principais patriarcas e matriarcas representantes dos hebreus. Com a letra I de Israel, que é em português também a letra J, que é o que está lá como Y em hebraico, de modo geral se passa para o português como J. A gente tem aqui, por exemplo, um irmão chamado Jesaías. Normalmente é Isaías. Então, Isaías, Jesaías, quer dizer, é o mesmo nome, mas são formas diferentes de dizer. Em hebraico é Yeshaya, ou Yeshayahu, né? Então começa com som I, Yeshua, aí passa Jesus. Então, geralmente, o que é I em hebraico passa para nós como J, né? Ou som G, né? G. Então, com a letra I, que também é J, em português, quais os nomes dos patriarcas que pode escrever com essa letra? O nome Israel, o nome Jacó, Yaakov, que deu para nós Jacó. E também o nome Isaac, Yitzhak. Com a letra S de Israel, escrevemos quais os nomes? Sarai, ou Sara, Sará, em hebraico. Com a letra R, escrevemos o nome de quais matriarcas? Da Raquel, Rahel, e também da Rivka, da Rebeca. Com a letra A, né, que em hebraico não existe a letra A. Essa letra existe só na pronúncia, mas não existia na escrita. Ela só passou a existir na escrita depois de Cristo, lá meados do século VIII, depois de Cristo. Mas eu usei a letra A para os irmãos entenderem. Com a letra A de Israel, escrevemos Abrão, Abraão, ou Avraham, que em hebraico começa com a consoante Aleph, que é uma consoante que absorve o som aqui, o som E. Mas se eu falasse E, os irmãos entenderiam como Abrão E, né? Mas em hebraico seria esse som que a letra Aleph absorve com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, se escreve Avraham e tal, né? Abraão. Por último, o que sobrou? A letra L. Qual o nome da matriarca que começa com L? A Leia, a Leá, em hebraico. Além disso, o nome Israel carrega em si a palavra Deus, ele, a palavra príncipe, Sar, e o verbo lutar, contender, prevalecer, que é sará. É o verbo sará, é lutar, prevalecer, contender. Então nós temos no nome Israel, cada letrinha do nome Israel, da direita para a esquerda, né, em hebraico, começa o nome de um patriarca, dos principais, e de uma matriarca. Ou de todos eles, né, dos principais. Sim, irmã Marilene? Então a letra E, ela, no hebraico, ela não existe.
E nem a A também não existe. Ela só existia na fala, mas não na pronúncia. Eu usei a letra A para vocês entenderem. Abraão. Se eu falasse porque na verdade é onde está a letra E, que é onde o nome Abraão começa lá. É porque a letrinha se chama Aleph, é uma letra muda, como o nosso H. Ela absorve os sons das vogais. Esse A não existe no hebraico, na escrita. Então vai ser Y, S, R, depois uma letra muda, para nós seria um H, que é a letra Aleph, e depois a letra L. Entendeu? Então dessas letrinhas escreve o nome de todos os principais patriarcas e matriarcas da Bíblia. Então veja que não é um nome aleatório, é um nome que faz sentido. Então veja que não é um nome aleatório, é um nome que faz sentido. No verso 31 de Gênesis 32, 20 anos depois de Jacó ter saído de Canaã, a terra prometida, é dito que o sol lhe saiu, que o sol nasceu. O sol saiu na experiência do Val de Jabó. 4 capítulos antes, capítulo 28, 11, antes do sonho lá em Betel, o que diz lá? Gênesis 32, 31. O sol se pôs. O sol se pôs. O professor Eliyahu Lizorkin, do The Israel Institute of Biblical Studies, onde também sou professor, foi quem me chamou a atenção para esse fato do sol na vida de Jacó. É como se o narrador estivesse nos dizendo que Jacó ficou 20 anos tateando no escuro, enquanto viveu em Padan Aram. Mais um argumento de que a bênção roubada não lhe surtiu efeitos. Contudo, apesar da grande luta de Jacó, Deus sempre esteve com ele. Tanto é que o Labão foi abençoado por causa do amor de Deus a Jacó. Pois não, Tiago? Porque eu pergunto sobre a letra E, de Deus, né? Uhum. Isso, então o E está exatamente na posição da letra Aleph, que escreve Abraão. Mas se eu dissesse para vocês que a letra E, não é a letra E, né? É um H para nós. Mas vocês não entenderiam, porque a gente não escreve Abraão com H e nem escreve com E. Por isso eu usei a letra A, vocês entenderiam melhor. Mas é exatamente onde estaria a letra E, na letra Aleph. Deus. Gênesis 35, 9. Eu queria chegar até o final, se os irmãos me deram uns minutos, a gente termina Gênesis, a gente já termina esse material. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de e abençoou. Deus se faz ver novamente a Jacó. Dessa vez no retorno dele de Padan Aram. Gênesis 39, 5. E a bênção do Senhor. O Senhor Deus não tem dificuldade em abençoar pessoas que não sejam seus servos. Deus não tem dificuldade de abençoar pessoas que não sejam seus servos. Talvez nós tenhamos dificuldade de abençoar quem não é do nosso meio. Deus não. Até porque ele tem bênçãos comuns destinadas à raça humana como um todo e às suas criaturas em geral. Contudo, bênçãos especiais podem ser dadas a estranhos por amor dos servos fiéis do Senhor, como José. O egípcio Potifar é abençoado porque Deus amava José, por amor a José. Gênesis 47, 7 e 10. 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Estão percebendo? Jacó abençoou o Faraó. Verso 10. E Jacó abençoou o Faraó e saiu da sua presença. Abençoou, mas saiu da presença, isso mesmo. Servos do Senhor como Jacó também não têm dificuldades de abençoar quem não faz parte do seu ciclo de amizade, ou da sua religião. A religião do Faraó é outra religião totalmente diferente da religião do Jacó. Gênesis 48, verso 3, 9, 15, 16 e 20. Verso 3. Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso apareceu em luz na terra de Canaã e abençoou. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui, para que os abençoe. Verso 15. Lembra que é o Jacó abençoando os netos, o Efraim e o Manassés. Mas antes ele abençoou o José. Dezesseis. Quando ele me mostrou de mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado deles meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaac. Multiplique-se como peixe de multidão, no meio da terra. Verso 20. Assim
Jacó abençoou José e abençoou seus netos Efraim e Manassés. Curiosamente, ele diz no verso 16, vocês irmãos, que o anjo que me livrou de todo o mal abençoe esses rapazes. O anjo que me livrou, abençoe esses rapazes. O anjo aqui, eu estou usando uma fala muito categórica, né, mas você pode mudá-la se você achar por bem. O anjo aqui não pode ser outro senão o próprio Deus em forma de anjo. O Metatron para os judeus em geral e o Cristo pré-encarnado para os cristãos em geral. O Metatron é, na concepção judaica, um anjo poderoso, poderosíssimo, metá e tronos. São duas palavras gregas. Aquele que está diante do trono. Então esse anjo que estaria diante do trono de Deus, ele é tão poderoso, tão próximo a Deus, que de vez em quando ele representaria Deus no mundo. Para os cristãos em geral, esse anjo que representa Deus, que seria o próprio Deus em forma de anjo, seria o Cristo pré-encarnado. Efraim e Manassés são abençoados com a bênção da frutificação, vocês perceberam? Jacó inverte as mãos e abençoa o Efraim, que significa duplo fruto, primeiro que o Manassés, que significa esquecimento. O Manassés que era o primogênito. Para terminar, Gênesis 49, 25, 26 e 28. 25, 49 e 25. Deus teu Pai, o qual te ajudará, e Deus Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus e com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da mar. 26. Todas estas são as 12 filhos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Eu não resisti, e eu tive que reler o capítulo 49, e vou apresentar um resumo dele para os irmãos, para a gente encerrar. Jacó abençoa a cada filho com uma palavra. No verso 1 do capítulo 49, Jacó diz que a bênção que ele está prestes a comunicar aos filhos é o anúncio do que acontecerá a eles no futuro. Rúben não será o mais importante, porque dormiu com a concubina de Jacó, a Bila. Verso 4, registrado em Gênesis 35, 22. Simeão e Levi são espalhados entre os irmãos, porque usaram da espada e mataram a traição, Ramor e Siquém, e seus homens. Versos 5 a 7. Estou resumindo o 49 e também inserindo a história, né, no meio. Judá seria louvado e reverenciado pelos seus irmãos, aqui, Tiago, falei da questão do Judá, entra aqui na bênção, seria louvado e reverenciado pelos seus irmãos, verso 8, no verso 10, há a promessa de que o cetro não se apartaria de Judá, até a vinda de Siló, a quem o cetro pertence, uma possível referência ao Messias, não é quase certo, estou falando possível porque há interpretações, né, de que o Siló, seja o Mashiach, o Messias. Verso 13, Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Verso 15, Issacar, sem reclamar, trabalhará como escravo. Verso 16, Dan defenderá o direito de sua própria gente. No verso 18, é declarado a espera pela salvação do Eterno. Verso 19, estamos no capítulo 49 de Gênesis. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Verso 20, as terras de Asser produzirão alimentos dignos de reis. Verso 21, Naphtali proferirá lindos discursos. Aí vem agora a bênção de José. Olha que interessante. De José, temos a bênção mais completa entre todos os seus irmãos. Vale a pena ler os versos 22 a 26. Os irmãos podem fazer isso depois. José é comparado a uma árvore frutífera plantada à beira de uma fonte de águas puras. Lembra lá o Salmo 1, né? Os versos 25 e 26 são dirigidos a José da seguinte forma: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre, quer dizer, da frutificação dos filhos. 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Seus irmãos se lembram, né?
Judá e Benjamim se unem, né, nas tribos do sul. E temos o Efraim, que é o grande representante das tribos do norte. Tanto é que Israel, na Bíblia, às vezes é chamado de Efraim. Quando fala Efraim, está falando do Israel, do norte, muitas vezes. Por fim, temos a bênção de Benjamim. Assim lemos no verso 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então, precisava fazer esse resumo do capítulo 49, como que era essa bênção aos filhos do Jacó. Quero agradecer muito a sua presença. Quarta-feira que vem, né, pastor, vai ser semana de oração? Já é semana que vem? Observando aqui, pastor. Qual que é o dia? Aqui do calendário, está marcando que é 14 ou 16. Então é mais para frente. Então, quarta-feira que vem, faremos a terceira parte do tema bênção hereditária, nesse mesmo horário. Então, você é nosso convidado. Deus abençoe. Vamos cantar a primeira estrofe do hino que o irmão Edson já escolheu para nós. E enquanto cantamos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, tem a oportunidade. Temos duas jovens ali, queria que elas se apresentassem. Como que é o nome de vocês? Jennifer e Vitória. Sejam muito bem-vindos, são suas convidadas? Isso, muito bem-vindas, viu? Voltem outras vezes. Qual número? 301. Então vamos cantar 301. Crer e observar. Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção que faz, satisfeitos guardar, todo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Pastor, então acho que dá para deixar para a próxima semana, né? Dia 14. Então ainda dá um tempinho aí. O pastor Francisco vai estar procurando vocês para a semana de oração em favor de missões, né? Mas é na outra semana, então a gente tem um tempinho, mas ele vai procurar os irmãos para agendar, né? Para vocês dirigirem os cultos aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem ser semana que vem, na outra, né, pastor? Sem ser semana que vem, a outra. Muito bem, muito obrigado, Deus abençoe a todos, vão em paz. Irmã Raimunda? A criança, né? 7 aninhos, papai dela morreu? Uma cirurgia simples e acabou morrendo. Nós vamos orar, Catarina. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida da Catarina. E te pedimos, ó Deus, tem misericórdia também da vida dela, tão pequenina, em torno de 7 anos, e ter essa notícia triste da partida do seu pai, por uma cirurgia simples, aparentemente, mas acabou a Catarina ficando sem o papai. Senhor, sabemos que tu és pai, que o Senhor vai amparar essa criança e vai conduzir a sua vida. Se pudermos ajudar, Senhor, em alguma coisa, que o Senhor nos use também nesse propósito. Nós te pedimos também um consolo para a mãe dela, para os irmãos, caso ela os tenha, e para todos os familiares e amigos. Que o Senhor possa estar confortando. E que possamos também ter um resto de semana abençoado na tua presença, no nome de Jesus.